Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro formativo do Projeto Escola. Hoje, a gente está recebendo aqui o André Cid para falar com a gente sobre comunicação não violenta e voluntariado, os fundamentos e as sinergias entre esses temas tão importantes aí no nosso dia a dia. Vamos passar a palavra para o André e nessas próximas 2 horas a gente vai poder discutir, exercitar e aprender um pouco mais sobre CNV. Bem-vindo e obrigado, André. Obrigado a você, Rafa. Bom dia a todas. Espero que estejam bem. Meu nome é André. Eu sou um estudante de comunicação não violenta há uns 5 anos. Confesso a vocês que não sou um praticante assíduo no sentido de participar de grupos de prática, que é um fator bastante importante da comunicação não violenta, mas estar aqui hoje com vocês, para mim, é uma super oportunidade de também aprofundar um pouco mais nesse campo que eu admiro tanto e poder trazer para vocês parte dos conhecimentos que eu já tenho na causa. E acho que quando a gente fala de voluntariado, comunicação não violenta é uma ferramenta muito útil, tanto para a relação entre os pares, né, no dia a dia do trabalho, quanto para as pessoas com quem vocês estão lidando, entender a humanidade, a vida que flui dentro do outro, é parte dos preceitos da comunicação não violenta, e logo vou falar mais sobre isso. Mas antes de tudo, se vocês não se incomodarem, eu gostaria de pedir que vocês ligassem a câmera. Se for um problema para vocês, tudo bem, mas se possível, eu gostaria de estar conectado aqui visualmente com todas, para a gente poder, enfim, se sentir juntos mesmo. Mas se esse pedido não for possível de ser atendido, também não tem problema nenhum. Fiquem à vontade de ligarem a câmera quando vocês quiserem, tá? Então, nesse primeiro momento, para todas nós chegarmos no mesmo estado, vamos dizer assim, eu vou pedir só para que vocês se sentem um pouquinho mais para frente na cadeira de vocês, apoiem bem os pés no chão, empurram um pouquinho o chão com os pés, sente o corpo crescer um pouquinho nesse movimento. E aí só respira um pouquinho nessa nova posição, sente o contato dos pés, das solas com o chão, o corpo que se forma a partir disso. Se quiserem podem dar uma espreguiçada lá para cima, inspirando. E aí exala, espreguiçando para qualquer lado, aquilo que o corpo pedir, não precisa manter as mãos entrelaçadas como eu estou fazendo, cada corpo tem a sua necessidade. Permita-se chegar, permita o seu corpo chegar. Bem. Vou respirando um pouquinho. Manhã de sábado bonita, pelo menos aqui em São Paulo tá bonita. E aí, logo de cara, eu gostaria de fazer 2 perguntas para vocês, que eu vou pedir para que vocês escrevam a resposta, seja num bloco de notas no computador, seja no celular, seja numa folha de papel, vocês fiquem à vontade. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é: como é que vocês estão se sentindo agora, nessa chegada aqui no nosso encontro? Então, tentem acessar mesmo internamente qual que é a sensação que está aí, o sentimento que existe neste momento. E a segunda pergunta que eu tenho para vocês é: qual que é o motivo de vocês estarem aqui hoje? Então, a primeira pergunta é: como é que vocês estão chegando em relação ao sentimento de vocês? Como é que estão se sentindo agora? E a segunda pergunta é: qual é o motivo de vocês estarem aqui hoje? Tudo bem, aí vocês guardem essa informação, a gente vai voltar a acessá-la mais para frente no nosso dia. E agora eu vou passar um vídeo para vocês que introduz a comunicação não violenta de uma maneira bonitinha. E depois eu vou mergulhar aqui numa apresentação para esclarecer, elucidar alguns conceitos. Olha só que bom, o pessoal está ligando a câmera, vamos vê-las.
Então, vão ser mais ou menos uns 40 minutos entre apresentação e exercício, que é bastante importante para a gente firmar alguns conceitos, e depois a gente vai pôr isso em prática, principalmente na segunda hora do nosso dia, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar aqui no chat, e assim que possível eu vou respondê-la. Se for uma dúvida imediata, eu vou dar um jeito de responder. Se der para deixar para depois, eu vou avisar também e deixo para depois, tá? Então, eu vou passar aqui um vídeo para vocês agora. Só um instantinho. Rafa, só para te dizer que eu estou tentando compartilhar e otimizar o meu som e meu vídeo, só que não estou conseguindo clicar nessas opções que, em geral, eu preciso para que o pessoal consiga escutar o meu vídeo. Você tem alguma ideia? Te coloquei como co-host, vê se agora aparece mais opções. Olha, não sei porque segue não aparecendo. Eu vou pôr o vídeo. Se vocês não estiverem escutando, vocês... Ah, agora vai. Eu entendi, agora vai. Perfeito. Obrigado. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Acredito que sim. Sim. Maravilha. Então vamos lá. O que é comunicação não violenta? Eu entendo a CNV como um conjunto de ideias que sustentam um modo de pensar e de se comunicar com as pessoas Ixi, perdão, pessoal. através de conexões mais Peraí, tá muito rápido esse que vídeo. revelam a nossa natureza íntima. Então, é como se a CNV estar com as pessoas através. Desculpa, gente, agora vai. O que é comunicação não violenta? Eu entendo a CNV como um conjunto de ideias que sustentam um modo de pensar e de se comunicar com as pessoas através de conexões mais profundas que revelam a nossa natureza íntima. Então, é como se a CNV nos oferecesse novas rotas para o pensamento. Sendo assim, a comunicação é apenas um dos aspectos da CNV, mas o principal é uma forma de pensar que me estimula a entrar em contato com os meus sentimentos e as necessidades por trás das atitudes. Essas necessidades, às quais me refiro, são humanas e universais. Por exemplo, todos temos necessidade de proteção, segurança, amor, intimidade, aprendizagem e cooperação social. Ao entrar em contato com meus sentimentos e necessidades, eu me conecto com algo que há em comum entre mim, você e todas as outras pessoas. Todos temos as mesmas necessidades. E todas as nossas ações buscam atender necessidades. Temos sentimentos prazerosos quando conseguimos atendê-las. E temos sentimentos desagradáveis quando não conseguimos. É uma ideia muito simples, mas é muito poderosa. Pois, ao invés de pensarmos sobre o que há de errado com as pessoas por agirem de um modo que não gostamos, podemos fazer outro caminho com o nosso pensamento. Podemos pensar: qual necessidade importante que eu também tenho, esta pessoa está tentando atender com esta atitude? E qual necessidade minha não está sendo atendida por ela? E eu pergunto a vocês: qual tipo de pensamento favorece mais para que nós conseguimos conversar com essa pessoa e propor uma maneira diferente de agir? O pensamento que aponta o que está errado com ela, que deseja punir? Ou o pensamento que aponta qual necessidade ela pode estar tentando atender com isso e qual necessidade minha eu gostaria de ter atendida? E é lógico que esse pensamento estimula a cooperação. Então a comunicação não violenta nos oferece essas novas rotas de pensamento que nos estimulam a nos conectar com o que nós estamos vivenciando, ou seja, o que estamos sentindo e necessitando em um dado momento.
e nos estimula a descobrir como podemos tornar a vida mais maravilhosa. Fazemos isso através de uma conexão baseada em necessidades. Aprendemos a usar uma linguagem que expressa de modo claro o que nós observamos que outra pessoa está fazendo, como nos sentimos em relação ao modo como isso afeta nossas necessidades e o que nós gostaríamos que fosse feito para que nossas necessidades sejam atendidas. E quando alcançamos essa compreensão, criamos uma condição para que as pessoas sintam compaixão e satisfação em se doar. Mas o objetivo da CNV não é a persuasão. A CNV não é uma ferramenta de dominação. Não usamos a CNV para que as pessoas façam o que gostaríamos que elas fizessem. Usamos a CNV para criar uma conexão de qualidade onde conseguimos enxergar a natureza íntima das pessoas, que é comum a todos nós. E com isso, procuramos encontrar a solução que atenda de modo mais pleno às necessidades de todos. Pelo menos é isso que eu consigo perceber sobre o que é comunicação não violenta. E eu adoraria saber o que você pensa a respeito. Então eu convido você a deixar o seu comentário. Muito bem, pessoal. Acho que esse videozinho... ele ilustra de maneira bem legal, assim, para quem está chegando pela primeira vez, tateando que é a comunicação não violenta, um pouco o que está por trás da técnica, da metodologia, né? Quase que uma filosofia mesmo, que revê os preceitos da comunicação da forma que ela se dá. E aí eu vou resumir um pouquinho o que esse vídeo traz e alguns outros conceitos. Vou começar a compartilhar aqui com vocês uma apresentação. E com ela vamos caminhando. Maravilha. Então assistimos o videozinho e agora a gente vai buscar responder a pergunta: o que é a comunicação não violenta? Bom, a comunicação não violenta é uma abordagem para se relacionar de uma maneira mais autêntica, não agressiva e honesta. Ela tem por objetivo o fortalecimento dos vínculos e não o rompimento. E talvez isso pareça uma frase bastante óbvia, mas se a gente pensar que na nossa sociedade a gente vive sob um paradigma, a gente vive sob um sistema que coloca as coisas como boas ou ruins, que coloca as coisas como o certo e o errado merece ser punido e o certo merece ser recompensado, como parte do DNA do sistema. Todos nós, por melhores ou piores que sejam as nossas intenções, a gente acaba levando a vida com a influência desse sistema. Então, a CNV vem mostrar que existe uma outra forma de fazer isso, que fortalece os vínculos e não os rompe quando acontece alguma coisa que nos desagrada ou que desagrada as instituições do sistema. Então, é uma comunicação para gerar e fortalecer vínculos entre todos. E aí, qual que é a linguagem que se usa na comunicação não violenta para concretizar essa finalidade? Então, é uma forma de pensar que me estimula a entrar em contato com os meus sentimentos e as necessidades por trás das atitudes. Ao invés de presumir e julgar o certo ou o errado, a gente passa a pensar sobre quais os sentimentos e necessidades por trás da ação do outro. E não tenho interesse em ser persuasiva para os nossos interesses, ou seja, para que a gente faça com que o outro faça o que a gente quer. Ele é enfático sobre isso no vídeo. E sim criar conexões que atendam de modo mais pleno às necessidades de todos e todas. Ou seja, a gente vai olhar para si mesmo, sentindo e buscando as necessidades conectadas aos sentimentos. A gente vai escutar o outro, utilizando-se da empatia, que é essa ferramenta que nos permite escutar o outro de maneira plena para entender quais são os sentimentos e necessidades dele ou dela, e
de todos, da comunidade, da sociedade, do mundo, entendendo que há uma interdependência para que as necessidades e sentimentos de todos possam, para que as necessidades de todos possam ser supridas e os sentimentos possam ser positivos, que é uma busca constante da comunicação não violenta. E aí, legal, o que isso significa na prática, né? A gente está falando aqui de uma coisa quase que filosófica, de uma alternativa ao nosso sistema, mas e aí, como é que eu implemento isso no meu dia a dia e faço a minha vida ser um pouco mais comunicação não violenta, mais CNV? Bom, e aí? Então, é uma linguagem que a gente vai passar a utilizar que expressa de modo claro o seguinte: o fato que a gente observa de uma situação, como nos sentimos em relação a como este fato afeta as nossas necessidades, e aí, a partir desse fato que a gente observou, dessa conexão que a gente faz com os sentimentos que esse fato me gerou, e como ele está atrelado a essa necessidade interna nossa, a gente faz um pedido para essa pessoa, para esse grupo, para nós mesmos, buscando entender o que pode ser feito efetivamente para que as necessidades sejam atendidas. Caso a gente consiga atender as necessidades, a gente celebra. Caso a gente não consiga atender, a gente segue buscando o que pode ser feito para que elas sejam atendidas. Então, eu vou entrar agora em cada um desses blocos que formam essa roda da fortuna, essa roda auspiciosa. Por que eu digo roda auspiciosa? Porque esse processo de observação do mundo externo, buscando os fatos e conectando com os sentimentos e necessidades que estão no meu mundo interno, vão gerar um pedido que reflete novamente no mundo externo. E assim por diante em todas as experiências que a gente vai tendo na vida. Quando a gente começa a levar essa forma metodológica de encarar os fatos da nossa experiência na Terra, a gente passa cada vez mais a ter um repertório de como estar sempre olhando para dentro e olhando para fora de maneira quase que simultânea e atenta às necessidades minhas e a dos outros com quem eu convivo. Vamos lá, então vamos entrar na observação. A observação ela é baseada unicamente em fatos. Não são opiniões, nem são generalizações. Queria ver se eu conseguia ver vocês enquanto eu tô falando aqui, porque eu tô falando sozinho aqui. Eu queria muito ver vocês, principalmente agora nesse próximo slide que eu vou passar. André, tem uma configuração de você colocar... Eu tô vendo, por exemplo, quase todo mundo, porque vocês estão aqui na minha barra lateral, sabe? Aham. Como é que eu faço para conseguir ver também, mesmo passando a apresentação? Coloca no View, Side by Side Gallery. Só que enquanto eu tô aqui fazendo a apresentação, eu não vejo essa opção do View. Então. Bom, tudo bem. Show Video Panel. Agora sim. Tô vendo até que o Matheus chegou aqui com a gente também, maravilha. Luana que também não estava aí, o Fábio, maravilha. Ótimo, pessoal. Então, vou seguir aqui minha apresentação para não perder o fio da meada. E agora um pequeno exercício prático, que eu acabei de explicar o que é a observação, né? A observação, a gente está se baseando unicamente em fatos, coisas concretas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu estava dirigindo no trânsito e passou um carro vermelho, me passou. Beleza, isso é um fato. Se eu falo, estava dirigindo no trânsito e um carro vermelho me passou porque o motorista estava com pressa. A partir do momento que eu falo o motorista estava com pressa, isso não é um fato. Isso é uma opinião que eu tenho sobre os motivos daquele carro ter me ultrapassado, ter estado mais rápido. Então, a gente vai fazer agora um pequeno exercício em que eu vou colocar algumas frases aqui na tela. E aí eu quero que vocês levantem a mãozinha, ou se quiserem também pôr o emojizinho aqui da mãozinha,
caso vocês achem que é uma observação 100% CNV, e vocês não levantam a mãozinha no caso de acharem que não é uma frase 100% CNV. Beleza? Vamos tentar? Beleza. Então, primeira frase. Roberto não me entregou o pacote ontem. Essa é uma frase com a observação 100% CNV ou não? Ela expressa só fatos ou ela expressa também opiniões e generalizações? Se vocês acham que é só fatos, levantem a mão. Beleza. Consigo ver que 3 participantes levantaram a mão. 2, maravilha. Bom, essa frase, ela é 100% CNV, porque ela não mistura fatos com opiniões ou generalizações. Roberto não me entregou o pacote ontem. Ponto. Não tem nada o que imaginar para além do que está colocado na frase. Não tem nada de subjetivo aqui. Por isso, é uma frase bastante factual, portanto, é uma observação CNV. Segunda frase. Márcia estava ansiosa ontem, enquanto assistíamos ao jogo de vôlei. Márcia estava ansiosa ontem, enquanto assistíamos ao jogo de vôlei. Quem acha que essa é uma frase 100% observação CNV, levante a mão. Quem não acha, não levante. Maravilha. Então, de fato, estava ansiosa denota uma opinião. Então, não é uma observação. Por que estava ansiosa denota uma opinião? Porque eu, que estou falando essa frase, estou julgando que a Márcia estava ansiosa. Eu acredito que ela estava ansiosa. É uma crença. Eu não tenho como descrever fisicamente que ela estava ansiosa. Mas o que eu posso descrever, e aí a frase se torna uma observação na CNV, é que Márcia não parava de roer as unhas ontem enquanto assistíamos ao jogo de vôlei. Então, o roer as unhas me levou à conclusão de que ela poderia estar ansiosa, mas talvez ela não estivesse. Por isso que essa primeira frase em azul não é uma frase CNV, porque ela conta com uma opinião. Próxima frase. Rebeca me disse que sou medroso. Quem acha que essa frase é 100% CNV, levanta a mãozinha. Ivone, mais 2 pessoas levantaram também. 4 pessoas. Legal. Não há mistura de fatos com opiniões e generalizações. Portanto, é uma observação. Rebeca me disse que sou medroso. Se eu sou ou não, bom, acho que eu vou ter que lidar com isso internamente. Mas o fato é que a Rebeca me disse isso. Então, maravilha. Isso aqui é uma frase, uma observação bem clara, bem factual. Próxima frase. Meu pai não gosta que eu não coma salada. Meu pai não gosta que eu não coma salada. Essa é uma frase com uma observação factual ou não? Ótimo, vocês estão pegando bem a ideia. Não gosta denota opinião. Então não é uma observação para CNV. Agora, se a frase fosse meu pai diz que não gosta que eu não coma salada, ou melhor, meu pai disse, de uma maneira pontual, isso ainda consegue dizer, meu pai disse ontem que não gosta que eu não coma salada, a gente consegue ir para o mais factual possível e aí sim a gente passa a ter uma frase com observação para CNV. Próxima. Minha avó geralmente reclama quando o clima está chuvoso. Minha avó geralmente reclama quando o clima está chuvoso. E aí, quem acha que essa é uma frase 100% CNV? Levanta a mãozinha. 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas. Interessante, pessoal. 7 pessoas. Muito interessante, porque é o máximo de pessoas que estão levantando a mão e essa frase é totalmente não observação. E eu vou explicar o porquê. Reclama, por mais que pareça algo palpável e factual, denota uma opinião. Por quê? O que eu considero uma reclamação que a outra pessoa estava trazendo, talvez não fosse de fato uma reclamação, talvez fosse um desabafo. Conseguem pegar a sutileza da coisa? Aqui é uma fronteira mesmo.
A reclamação é um termo bastante complicado de se avaliar. Mas o que eu entendo por reclamação pode não ser o que uma outra pessoa entenda por reclamação. E tem mais uma questão nessa frase. Geralmente é uma generalização. Por quê? Geralmente quando? Toda vez que chove e uma ou outra que não, fica difícil de ter a precisão. Portanto, não é uma observação para CNV. E como é que a gente poderia refrasear para se tornar aí sim uma observação para CNV? Na última vez que choveu, minha avó disse que não aguentava mais aquela chuva. Estou acostumado a ouvir dela esse tipo de comentário. Notem, fica bem maior a frase, né? Uma descrição meticulosa do que eu vivenciei. Mas para alguém que não estava lá e escuta isso, consegue montar a frase na cabeça como se fosse um roteiro de filme, sabe? Um roteiro de novela, roteiro de qualquer peça teatral em que você tem que descrever meticulosamente o que cada ator está fazendo, como é o cenário. Então essa é a ideia aqui, a gente buscar o fato preciso para a pessoa que está nos escutando não ter dúvidas do que estava acontecendo ali, não ficar no campo da imaginação. Bom, beleza? Isso é a observação para CNV. Vou passar agora para o próximo ponto, que é sentimentos. Então, sentimentos são palavras que indicam como estamos nos sentindo. Os sentimentos variam constantemente. Por exemplo, eu poderia estar me sentindo muito feliz hoje de manhã, logo antes de preparar o meu café da manhã, porque eu estava com fome e aí eu ia suprir essa necessidade da fome comendo. Isso me trouxe o sentimento de felicidade. E eu já estava ligando ali o fogão quando eu recebo uma mensagem da minha mãe que a minha avó estava no hospital. Puxa, imediatamente aquela felicidade se converte no quê? Em frustração, em medo, em tristeza. Putz, e agora? Né? Irritabilidade, porque fere a minha necessidade de ter a minha avó saudável. E aí, 2 minutos depois, minha mãe me manda uma outra mensagem. Filho, alarme falso. A vovó tá bem. Ufa, que alívio. Nossa, aquele sentimento de medo, de frustração, imediatamente é sobreposto por um outro. E aí, de repente, eu percebo que eu tinha ligado o gás para fazer minha tapioca, só que eu não tinha acendido o fogo e o gás tá vazando. E, de repente, me veio uma sensação de medo. Porque, putz, preciso desligar o gás agora porque minha vida corre perigo. Eu estou ferindo minha necessidade aqui de integridade, de ter da minha saúde está repleta aqui. Então, claro que isso é bastante exagerado, mas a questão é, os sentimentos variam constantemente. Pode ser que em 5 minutos você vá de um lado do espectro para o outro. Então, é importante ter essa consciência em relação a sentimentos. Sentir é diferente de pensar. E aqui é um ponto, pessoal, muito importante de se atentar, porque todos nós fazemos isso. Vamos lá, vou exemplificar. Eu sinto que sou diferente. Eu me senti enganado ou enganada. Eu me senti maravilhoso. Por que isso não são sentimentos para a CNV? Porque a gente, nesses casos, não está conectando um sentimento que a gente realmente sinta com o nosso estômago. Isso ficou um pouquinho vago, vamos tentar entender de uma maneira um pouco mais clara. A gente está racionalizando o que seria o sentimento com essas frases. A gente poderia substituir, nesse caso, o sinto por eu penso. Eu penso que sou diferente. Eu penso que fui enganado. Eu penso que sou maravilhoso. Certo? Agora, eu penso que estou feliz. Não, eu estou feliz. Né? Tem uma diferença aí. Então, por exemplo, eu sinto que sou diferente. Que sentimentos estão conectados a isso, do sentir que sou diferente? Bom, eu penso que sou diferente porque eu me sinto contente ou esperançoso quando num grupo que não aceita ninguém, eles me aceitaram. Então, eu sinto que eu sou diferente. Mas o sentimento não é esse. O sentimento é o do contentamento. O sentimento é o me sentir esperançoso. É sutil, mas é diferente, é importante ter isso em vista. Eu me senti enganado.
a enganação não é por si só um sentimento, é um fato. Eu fui enganado, por isso eu me senti triste, por isso eu me senti frustrado, por isso eu me senti desconfortável, por isso eu me senti confuso. Aí são sentimentos que a gente consegue entender quando a gente ouve, já trazem um traço de uma sensação que todos nós já sentimos em alguma vez. Eu me senti maravilhoso. Por mais que maravilhoso venham imagens na nossa cabeça da alegria, né, de uma coisa boa, de uma coisa positiva, maravilhoso é uma construção social sobre boas experiências. Mas não é de fato um sentimento. Você pode ter se sentido eufórico ou eufórica, você pode ter se sentido em êxtase, você pode ter se sentido plena. Mas o maravilhoso, e por si só, não é um sentimento, tá? Então, é importante ter essa distinção, por mais difícil que seja separar as coisas, tá? Sempre que você conseguir substituir o eu sinto por eu penso, em geral, não é um sentimento. Essa é uma boa forma de ir trabalhando isso no dia a dia. Sentimentos sempre estão conectados a necessidades. Necessidades vai ser o próximo tópico, isso vai ficar mais claro. Mas isso é muito importante a gente ter em vista. Sentimentos e necessidades andam juntos. Se necessidades são atendidas, os sentimentos são bons. Se necessidades não são atendidas, os sentimentos não são bons. E eu sou responsável apenas pelos meus próprios sentimentos. Mesmo que eu fiz alguém chorar, eu não sou responsável pelo choro daquela pessoa. Eu não sou responsável por aquela tristeza é dela. Mesmo que eu tenha falado alguma coisa que causou aquilo internamente na outra pessoa. Isso é muito importante. A gente só é responsável por aquilo que nós mesmos nos sentimos. Nós mesmos sentimos. O estímulo vem de fora. O sentimento está dentro. Então, isso é outra coisa que é muito importante a gente aprender a separar. Alguns exemplos de vocabulários para sentimentos. Então, se as necessidades estão sendo atendidas, eu posso estar me sentindo calma, relaxada, conectada, alegre, feliz, grata, bem-humorada, satisfeita, curiosa, motivada, alerta, renovada, amorosa, otimista, inspirada, energizada. Percebe como provavelmente só de escutarem essas palavras e já terem sentido isso alguma vez nas suas vidas, isso deve mexer com vocês no repertório que vocês têm sobre essas palavras e no arcabouço de sentimentos que vocês guardam dentro de vocês. Percebam na antítese. E se as necessidades não estão sendo atendidas? Com raiva, furiosa, exausta, triste, sozinha, agitada, ansiosa, confusa, frágil, com medo, tensa, pessimista, receosa, irritada, deprimida. Eu, aqui nesse papel de guia, nessa experiência, só de falar essas palavras, já me gera uma emoção na hora que eu estou falando. Eu não falo da mesma forma, estou relaxado, ou calmo, ou conectado, como estou com raiva, furioso, exausto. Então, isso são sentimentos, são palavras conectadas com essas sensações que vêm do estômago. Então, guardem isso. Vamos lá. Necessidades. Bom, na CNV, necessidades são sinônimo de necessidades humanas universais. Uau, que nome lindo. O que isso significa? Isso significa que as minhas necessidades são as mesmas do Renato, as mesmas da Sayonara, as mesmas da Ivone, as mesmas do Matheus, da Nath, do Fábio, da Raíssa, da Lua. Tá? Muito importante. A gente tem as mesmas necessidades que o Bolsonaro, a gente tem as mesmas necessidades que a Dilma, a gente tem as mesmas necessidades que a pessoa mais bilionária desse país e a pessoa mais miserável. A gente tem as mesmas necessidades que um japonês, que um congolês, qualquer ser humano. É igual. Bem claro, necessidades humanas universais é porque as necessidades são as mesmas.
As referências de avaliação, necessidades são também referências de avaliação interna para validarmos se estamos cuidando da vida. Nossa, difícil, né? Meio, bom. Quando a gente começa a olhar para dentro e entender quais são as necessidades, se elas estão ou não sendo supridas, a gente passa a entender, a gente passa a validar se a gente está cuidando do nosso bem-estar. Nós todos queremos suprir nossas necessidades. Então, quanto mais a gente tem consciência de quais são as necessidades, mais a gente consegue avaliar internamente o que estamos fazendo para que elas sejam supridas. E com isso a gente cuida da vida. Porque suprir necessidades está diretamente relacionado a cuidar da minha vida, do bem-estar da minha vida. Que é um dos objetivos principais da CNV. Todas as nossas ações buscam suprir necessidades. Não importa, fui ao banheiro, tinha uma necessidade fisiológica. Fui encontrar meus amigos, tinha uma necessidade de comunidade, de amor, de carinho. Vou voluntariar no Greenpeace. Tenho uma necessidade por trabalho em grupo, por responsabilidade, por ordem, por materialização, por realização pessoal. Pulei de paraquedas. Tenho uma necessidade por aventura, por adrenalina, por se sentir vivo. Tudo isso são necessidades. E aí, como eu já tinha falado, quando as necessidades são supridas, a gente celebra. Porque que bom que a gente está conseguindo suprir aquilo que é mais, que é o mais importante para estar cuidando da vida. Se a gente não está suprindo, então a gente vai buscar entender o que precisa ser feito para que seja. Que é o motivo todo de a gente estar, né, eu estar passando ponto por ponto aqui com vocês. Observação, sentimento, necessidades, logo a gente vai entrar nos pedidos para que as necessidades sejam supridas. Então as coisas giram em torno, na CNV, do cumprimento ou não das necessidades. Se o resto vai ser reflexo disso. Vamos lá, alguns exemplos de necessidades. Que está dividido em 8 categorias, tá? Eu vou dar alguns exemplos e depois eu vou, logo mais, na verdade, eu vou passar para vocês um link aqui, que vocês vão ter uma listona de sentimentos e necessidades, e a gente vai fazer uma pequena atividade relacionada a isso. Bom, então, aqui a gente tem 8 categorias de necessidades. Necessidades fisiológicas, necessidades de relações, de autonomia, de se sentir vivo, de concluir tarefas, de ver a verdade, de lidar com a mudança, de dar sentido à vida. O que seriam alguns exemplos de necessidades dentro de cada um desses grupos? Fisiológicas. Necessidade de ter saúde, de ter comida, de água, de ar. Relações. Necessidade de ter uma família, de ter amor nas relações. Necessidade de empatia, de conseguir ser escutado e escutar o outro de maneira plena. Necessidade de afeto. Autonomia, necessidade de aceitação. Força. Espiritualidade, textura, de conclusão de tarefas, responsabilidade, ordem, produtividade, confiança, de ver a verdade, ter clareza, abertura, justiça, compreensão, lidar com a mudança, aprendizado, a vida, celebração, luto, paz, beleza. Tá, mas o que é tudo isso, né? São só palavras? O que isso significa na prática? Tudo isso é um novo repertório de palavras que na CNV passam a serem fundamentais para a gente conseguir expressar tanto os sentimentos, que eu mostrei a lista, né, quanto as necessidades. Então, como eu tinha mostrado antes, os sentimentos estão conectados àquele nosso âmago. Então, por exemplo, se a minha necessidade de água não está sendo suprida, o sentimento passa a ser de medo pela minha vida, passa a ser de frustração, passa a ser de irritabilidade, porque aquela necessidade fisiológica não está sendo suprida. Se uma relação amorosa está se concretizando, então o sentimento é de euforia,
o sentimento de plenitude, o sentimento de gratidão, enfim. E aí a gente vai fazendo essas relações conforme a vida vai acontecendo. E a gente vai começando a olhar para dentro e entendendo, puxa, olha só, aconteceu aquele fato, eu percebi que naquele momento a minha necessidade por justiça foi concretizada, porque deram de contentamento, certo? Então a gente começa a ver como a gente consegue usar esse de vocabulário, de sentimentos e de necessidades de maneira mais efetiva e realmente estar vivo a gente e poder escutar o outro da mesma maneira. Quando nós atendemos nossas necessidades por meio da interdependência. Caiu. Só para mim que estava cortando, estava ruim, ou para vocês também? Não, a conexão dele estava oscilando e possivelmente, não sei se a apresentação estava pesada durante esse compartilhamento de tela. Eu acho que era o PPT dele, estava pesado, porque tinha muita informação, muito... Isso pesa, Sim. né? Vamos aguardar, então, ele voltar. Escrevendo aqui para ele. Enquanto isso, a gente dá aqui as boas-vindas para quem chegou, para a Nath, para o Matheus, para a Luana, Renato. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Cadê agora a apresentação? Aqui. Legal, pessoal. Então, como eu estava dizendo para vocês, recapitulando rapidamente, falei das nossas necessidades, né? Que as necessidades humanas universais, quando supridas a gente celebra, quando não supridas a gente vai buscar entender o porquê e o que precisa ser feito para que elas sejam. Aí eu mostrei essas oito categorias e trouxe algumas palavras para a gente começar a montar nosso vocabulário de necessidades. E aí, quando a gente está se comunicando com base na CNV, a gente vai conectar nossos sentimentos agradáveis, vão estar conectados a necessidades que estejam sendo supridas, e sentimentos desagradáveis vão estar conectados a necessidades não cumpridas. Quando a gente começa a pensar nesses termos e a caminhar pela vida com esses conceitos claros, a gente começa a perceber como as coisas nos afetam e a ter mais consciência sobre isso. É importante entender que nós atendemos nossas necessidades por meio da interdependência, né? Não estamos isolados no mundo, como eu estava falando, todos temos as mesmas necessidades. E vocês, especialmente numa rede de voluntários do Greenpeace, tendo numa mesma egrégora, por assim dizer, tem uma corresponsabilidade em como as necessidades da instituição, né, vão se materializar ou não, baseado nas ações de vocês. Então, olha que interessante, é uma rede que cada um tem as necessidades, que está conectado aos outros para serem materializadas ou não, e ao mesmo tempo vocês juntos materializam as necessidades ou não do Greenpeace. E assim, né, expandindo esse conceito para toda a sociedade. Bom, e aí eu queria propor um pequeno exercício para vocês, que é o seguinte: resgate o sentimento e o motivo que te trouxeram aqui hoje, que eu tinha pedido para quem chegou lá no começo, né? Eu tinha pedido, para quem não chegou bem no comecinho, eu tinha pedido para anotarem o sentimento com o qual chegavam hoje no encontro e o motivo que te trouxe aqui hoje. E aí, a primeira coisa, eu gostaria que vocês verificassem se o sentimento que vocês listaram é de fato um sentimento para a comunicação não violenta.
Lembrando que um sentimento é diferente de um pensamento, né? Eu penso que sou, é uma opinião pessoal. Então, verifique se o sentimento é de fato um sentimento para CNV. Se não for, escava mais um pouquinho e veja qual que é o sentimento de fato que é. E aí, busque encontrar a necessidade por trás do motivo que te trouxe aqui hoje. Então, vinculado à segunda pergunta, né? O motivo que te trouxe aqui hoje, provavelmente por trás dele tem alguma necessidade que vocês estão suprindo por tomarem a atitude de estarem aqui hoje. Qual que é essa necessidade? E, por fim, tente perceber se há conexão entre o sentimento da chegada e a necessidade do porquê vocês estão aqui hoje, ou não, porque talvez vocês não, o sentimento da chegada não estivesse conectado à necessidade suprida de estar aqui, talvez estivesse conectado a como vocês dormiram hoje, a alguma coisa que vocês passaram que causou determinado sentimento, enfim. Então busque perceber se há conexão entre o sentimento da chegada e a necessidade que lhes trouxe aqui hoje, e caso não haja, o sentimento que vocês relataram está relacionado a qual necessidade? Então, o exercício agora é de tentar fazer essa conexão. E aí, para ajudar vocês, eu vou deixar aqui no nosso chat um e-book que eu preparei com alguns materiais, onde vocês vão ver uma lista de necessidades e de sentimentos que vocês podem usar para tentar respaldar essa busca que a gente está fazendo agora, tá? Então, mandei o link agora aqui no chat, só dá um Ctrl+C, Ctrl+V no navegador de vocês e vocês vão conseguir acessar o e-book. Então, se não ficou claro, eu vou repetir o exercício. Quando a gente chegou, eu pedi para a gente dizer qual que é o sentimento com o qual chega aqui hoje e qual que é o motivo que nos trouxe aqui hoje. Então, primeiro passo, verificar se o sentimento é de fato um sentimento para CNV. Por exemplo, eu cheguei hoje me sentindo maravilhoso. Lembra que eu falei que se sentir maravilhoso não é um sentimento de verdade. Talvez estivesse se sentindo eufórico, né? Então, busque o termo correto. E aí na lista no PDF que eu mandei aqui para vocês agora, vocês vão conseguir verificar opções, um menu de opções que talvez se encaixe. E busque encontrar a necessidade por trás do motivo que lhes trouxe aqui hoje. Que também vocês vão encontrar uma lista de necessidades no e-book que eu acabei de compartilhar com vocês no chat. Tente perceber se há conexão entre ambos, entre o sentimento e a necessidade. Caso não haja, o sentimento relatado está relacionado a qual necessidade? Que pode não ser uma necessidade que tem a ver com você estar aqui hoje. Pode ser um sentimento vinculado a uma outra necessidade que você passou na sua própria vida. E esse é o exercício, tá bom? Eu vou dar para vocês mais 5 minutinhos. Qualquer dúvida pode mandar aqui no chat também, tá? E aí, eu gostaria de ouvir duas vozes, quem se sentir disposto a compartilhar, adoraria escutá-los. Gostaria. Posso falar? Eu coloquei aqui alguns sentimentos, né? E tentei fazer, né? Uma analogia com as necessidades, né? Aqui no caso, né? Feliz, coloquei como necessidade o afeto, que a gente convivendo com as pessoas, né? A gente vai criando um vínculo, né? E vai gostando, né? De estar com aquelas pessoas que, no fim das contas, assim, pensam parecido com a gente, têm os mesmos, tem afinidades, né? Então, é muito bom estar com gente, assim, que pensa igual a gente tem afinidade. Energizado, né? Pela questão do pertencimento, então a gente se sente energizado. E esperançosa, né?
aí eu relacionei a necessidade de contribuição, né? A gente sente mais esperança quando a gente realmente participa, né? Quando a gente fica na inércia, só esperando que as coisas aconteçam, né? Uhum. Puxa, que legal, Ivone. Muito boas sinapses que você fez, muito boas conexões. Obrigado por compartilhar. Quem mais? Então, irmão, o sentimento do Matheus aqui falando, pode continuar. Fala, Matheus. Tá chovendo um pouco aqui, fiquei até feliz, estava um pouco chateado. Um pouco o sentimento de revolta, né? Clima atual, e acho que o gás carbônico emitido na atmosfera está muito alto e acaba impactando muito com o coronavírus, né? Que a gente tem enfrentado aí ultimamente. Acho que o sistema está impondo isso a gente, né? Se readaptar. Então, E qual acho que o necessidade sua isso te fere? Sua pessoal, Matheus. Tipo, relocar, entendeu? Indústrias, fazer replantios. E é isso, entendeu? Mas legal, Matheus. Para uma linguagem CNV, tudo isso que você está relatando pode ser um contexto factual que impacta você pessoalmente, fazendo se sentir de alguma maneira por não estar sendo suprida alguma necessidade própria. Por exemplo, o fato da emissão do gás carbônico estar tão descontrolada e tudo que você relatou pode fazer com que você esteja se sentindo desesperançoso ou revoltado, porque você tem uma necessidade de estabilidade, de segurança, uma necessidade, né, por um mundo mais confortável, e isso está afetando a sua necessidade. Você diria que é mais ou menos assim que as coisas se dão internamente? Preocupação, né, que gera tudo, outros sentimentos, né, negativos, e às vezes positivo, vendo a chuva cair, sabendo que às vezes pode ser até ácida, né? Porque aqui onde eu moro tem muita indústria, o maior polo petroquímico da América Latina. Eles consideram ainda, então eu não sei que chuveiros que está caindo aqui sobre o pessoal, sobre as plantas, né? Obrigado, Matheus. Eu acho que foi legal a colocação do Matheus, porque a gente começa a entender também que quando a gente está trazendo os contextos, como a gente se sente, é sempre importante a gente buscar trazer o mais próximo possível para o meu pessoal. Então, mesmo tendo uma coisa conjectural acontecendo, que eu sei que impacta a minha saúde, o que de mais íntimo meu, da minha necessidade pessoal, está sendo ferida a partir desse macro, entende? Porque esse macro vai entrar no campo da observação, né? Porque o Bolsonaro está no poder, isso afeta a minha necessidade pessoal por justiça na sociedade, e como isso está sendo ferido, isso faz com que eu me sinta frustrado, porque a minha necessidade por justiça social não está sendo atingida. E aí, para que isso se resolva, eu peço para que ele seja derrubado o quanto antes, por exemplo. Mas é isso que eu quero dizer. A gente na CNV vai sempre buscar olhar quais são as nossas necessidades, nossos sentimentos mais próximos do nosso corpo, para dentro mesmo. E o resto vai servir como o contexto para a gente entender isso. Bom, eu vou seguir a apresentação aqui mais um pouquinho, eu vou entrar na parte de pedidos agora, tá bom? Vou parar meu vídeo e vou compartilhar. Vamos lá. Seguimos. Muito bem. Pedidos. Então, pedidos é a última parte daquele nosso círculo, né, de como fazer uma mensagem ser transmitida de uma maneira não violenta. O pedido é uma ação positiva, clara e específica. A gente evita pedir para que alguém se abstenha de fazer alguma coisa. Eles têm que ser específicos para serem realizados no presente. E não são exigências. O outro pode dizer não sem medo. Está um pouquinho difícil de tangibilizar, vai ficar mais claro agora com os exemplos. O que seriam pedidos negativos?
Vamos falar, tem alguém que fume que a gente não gosta que fume. Olha, eu quero que você pare de fumar. Ou quero que você pare de falar tanto. Não quero que meu filho mexa no celular enquanto eu falo. Bem, quase como uma ordem, como uma exigência. Como é que a gente pode transformar o mesmo pedido de uma maneira positiva, colaborativa com a outra pessoa? Eu gostaria que você me dissesse quais são as necessidades supridas quando você fuma e discutir outros modos de supri-la. Olha que interessante, a gente está transformando uma questão do outro que me afeta em necessidades. A gente quer checar com o outro quais são as necessidades supridas por você quando você fuma. Não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Então, se para ele é uma necessidade e o fumar é uma estratégia para suprir aquela necessidade, vamos discutir outros modos de supri-la? E a outra pessoa tem todo o direito de falar, não quero discutir outras necessidades, não quero discutir quais são as necessidades, nem outros modos de supri-la, eu quero fumar meu cigarro em paz. Tá bom, você aceita, porque é isso, né? Você não pode exigir nada do outro. A outra, gostaria que você se aquietasse enquanto eu estudo. Então, se a pessoa está atrapalhando os seus estudos porque ela está falando muito, ao invés de exigir, quero que você pare de falar tanto, que é vago, porque quer falar tanto? Eu queria que você se aquietasse enquanto eu estudo. E pode ter um por favor, né? E aí entram também esse tipo de linguagem. Mas a mensagem é direta, é simples e é efetiva e é positiva. Eu gostaria de ser escutado. Você pode abaixar o celular enquanto eu falo? Então, olha só, você está falando qual que é a sua necessidade. A minha necessidade é de ser escutado. Né? Então, você não está impondo que seu filho tem que parar de falar no celular sempre que você fala. Você fala, eu quero ser escutado, é meu. Você pode, por favor, baixar o celular enquanto eu falo? A recepção da mensagem pelo outro é outra, porque ele vai entender que a necessidade de ser escutado é sua, de quem está pedindo. Ele não está impondo sobre você o que você deve ou não fazer. Outra questão são pedidos vagos. Por exemplo, eu gostaria que você me entendesse. Ou, eu quero que você me mostre apreço. Ou, quero que você demonstre que me ama. Isso é vago, porque gostaria que você me entendesse. Entendesse o quê? Né? Lembrando, tem que ser o mais factual possível. Eu quero que você me mostre apreço. Tá, como que eu te mostro apreço? Quero que demonstre que me ame. Como é que eu posso demonstrar que eu te amo? Para cada um desses termos pode significar uma coisa diferente. Então, os pedidos têm que ser específicos. Eu gostaria que você me dissesse o que você me ouviu dizer, ao invés de gostaria que você me entendesse. Olha só que interessante, você está pedindo para o outro dizer o que você estava escutando quando eu estava falando. Né? Opa. Me diga uma coisa que aprecie em mim. Ou seja, ao invés de falar, eu quero que você me mostre apreço, e é uma coisa vaga, é falar, me diz uma coisa que você aprecia em mim. Puxa, eu aprecio muito em você o seu sorriso, ou a sua maneira de se comunicar, ou o seu carinho. Olha só, tem maneira mais maravilhosa de receber um apreço do que realmente concretizar o que aquela pessoa sente em relação à sua pergunta e interiorizar isso. Eu quero que você me beije antes de sair de casa. É uma forma bem gráfica de demonstrar que me ama. Ou eu quero que você me compre uma caixa de chocolates todas as semanas. Assim você me demonstra que me ama. Para cada um pode significar uma coisa diferente. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, que os pedidos sejam específicos. Muito bem, então a gente passou por observações, sentimentos, necessidades e pedidos. E agora a gente vai somar as 4 e entender como é que a gente constrói as frases na linguagem da comunicação não violenta. Então, fulano, quando noto que uma observação, me sinto, sentimento, porque estou precisando de necessidade. Você poderia, por gentileza, fazer XYZ para que eu possa atender essa necessidade? Então, essa é a ordem dos fatores. Quando eu noto uma observação fatual ao que aconteceu, eu me sinto assim, dentre aquela lista de sentimentos,
Porque estou precisando de necessidade. Lembre, sentimentos e necessidades andam juntos. Você poderia, por gentileza, fazer X para que eu possa atender a minha necessidade? Essa é a ideia que está por trás. Exemplos. Espera aí que tem uma barra aqui que eu não consigo ler. Roberto, quando vejo suas meias sobre a mesinha da sala, eu acho que é isso, eu não consigo ler porque tem uma barra em cima, você fere minha necessidade de ordem na sala que compartilhamos. Então, Roberto, quando vejo suas meias na mesa da sala, observação clara, isso fere a minha necessidade de ordem, necessidade, ordem. Ah, e tem um eu me sinto aqui, sim, eu me sinto irritada. Então, sentimento. Roberto, quando vejo suas meias sobre a mesa, observação, me sinto irritada, sentimento. Pois tenho a necessidade de ordem na sala que compartilhamos. Necessidade. Você pode, por gentileza, guardá-las no seu quarto? Pedido. Então temos uma frase 100% CNV aqui. Mais um exemplo. Filha, notei que você está há 2 horas seguidas no celular. Observação. Factual. Fico preocupado ou preocupada com a saúde de sua visão. Então, sentimento. É importante para mim o seu bem-estar. Necessidade, o bem-estar da minha filha. Posso te propor para ler um livro ou para darmos uma volta no parque? Então olha que interessante. Ao invés de falar, você pode abaixar o celular e fazer qualquer outra coisa e largar a pessoa sozinha para decidir o que ela vai fazer, eu estou te propondo. Vamos fazer junto. Posso te propor para você ler um livro ou para darmos uma volta no parque? Mãe, não pode. Eu quero seguir no meu celular porque eu estar no celular aqui atende a minha necessidade de estar falando com os meus amigos e isso é importante para mim. Tá bom? Tá bom. Então, é isso, tem que ter essa reciprocidade. Faz mais de 4 anos que não faço atividade física. Observação. Estou me sentindo fragilizado por isso. Sentimento. Preciso voltar a me exercitar o mais rápido possível para manter minha saúde em dia. Aqui inverteu-se as ordens das coisas, mas não tem problema. Manter minha saúde em dia é a necessidade. Preciso voltar a me exercitar o mais rápido possível é o pedido. E note que é ligeiramente vago, né? Porque o que é o mais rápido possível? Para mim pode ser uma semana, para outro pode ser um mês. Agora, a gente tem esses diálogos internos, né? De coisas que a gente quer e precisa e percebe, e a gente vai se colocando prazos, às vezes, nem tão claros. Então, fica aí de lição, para que a gente tente trazer para o mais factual possível. Bom, importante. Lembre-se que quando o outro diz não ao seu pedido, ele diz sim para alguma necessidade dele. Então, não devemos levar para o pessoal, fazendo um processo interno de como ele ousa dizer não para mim? Ele só pensa em si mesmo. Eu não devo ser interessante. Eu merecia. Ele é muito egoísta. É culpa minha. Ele é agressivo. Como ele pôde fazer isso comigo? Então, quando a gente recebe um não do outro, ao invés de ir para essa espiral de negatividade, de julgamento, a gente tem que separar as coisas. A gente não é responsável pelos sentimentos e necessidades do outro, né? O outro falar não para mim é um sim para ele. Então, isso por si só já deve ser um motivo de celebração, porque que bom que ele está conectado ou conectada com as necessidades e sentimentos dele. Empatia, um termo que a gente tanto ouve, né, por aí. O que é empatia na comunicação não violenta? Bom, é se conectar com o que está vivo no outro agora. Ixi, mais uma palavra xalala. E aí, o que isso quer dizer? Cadê? Então, é a checagem dos sentimentos e necessidades que escuto na minha interlocução com o outro, que vai estar conectado com o que está vivo nele naquele momento. É diferente de simpatizar. Isso é muito importante. Quando a gente simpatiza com alguém, a gente pode assumir uma postura de, por exemplo, a pessoa está relatando como ela está se sentindo mal porque ela foi mal na prova. Aí você dá um abraço nela e fala, nossa, eu sei como você se sente, eu fui mal também. Isso é ser simpático. Você está lá demonstrando um compartilhamento com a pessoa, mas está puxando para você a questão. Porque você foi mal também, né?
Ou, por exemplo, ai, como eu fui mal na prova. Puxa, mas acho que você não deve ter estudado o suficiente para esta prova, hein? Bom, mais uma vez, você não está de fato escutando o que aquela pessoa está te dizendo. Você está dando um conselho ou fazendo uma análise sua sobre aquela situação. Então isso pode até ser simpático, dependendo da situação, pode até ser antipático, mas não é ser empático. Nós demonstramos entendimento na empatia. A gente demonstra entendimento como? Demonstrando que a gente escutou o que a pessoa está falando, demonstrando que a gente está buscando compreender quais são os sentimentos e necessidades que a pessoa está nos relatando a partir de uma dor, possivelmente. E aí eu gosto muito dessa frase. Você é tudo o que eu preciso para me ajudar a passar pelos problemas que você me causa. O que isso quer dizer? Olha, se você está me causando algum mal-estar, eu preciso que você escute atentamente a quais são os sentimentos e necessidades que me estão sendo feridos. Porque quando você me escuta, me permite e se permite ouvir o que eu tenho a dizer, eu consigo curar aquilo que me é causado. E ao escutar, a pessoa que está naquele papel da ouvinte, do ser empático, ela também vai conseguir curar as suas próprias questões internas. Pode ser um pouquinho difícil de compreender isso agora, logo vai ficar um pouco mais claro. E aí, finalmente, nosso último slide, antes de a gente passar para uma parte prática, eu gosto muito desse quadrinho aqui. O que não devemos fazer durante uma escuta empática? Aconselhar. Você deveria se afirmar mais, você tem que procurar um psicólogo. Negar. Isso não é nada, já vai passar. Perguntar. Em que situação? Mesmo em pequenos grupos? Com quem? Não aguento mais. Ninguém me escuta. Vou pular a girafinha por enquanto. Diagnosticar. Você é muito tímido. Eu acho que o problema vem da sua mãe. Falar de si. Isso me lembra quando eu era pequeno. É quase parecido, mas... Veja, e nada disso é escutar empaticamente. Agora, o que a girafinha fala quando ela ouve o chacal falando que não aguenta mais e ninguém me escuta? Você está irritado porque você tem verdadeiramente uma necessidade de escuta e consideração? É isso? Então, é uma checagem se ele está com um determinado sentimento por ter alguma necessidade que não está sendo suprida. E aí o chacal pode falar, não é isso, é outra coisa. E a girafinha pode voltar e falar, então será que você, na verdade, está triste porque você tem uma necessidade de acolhimento? Então, é importante a gente ter esse molde de como a gente empatiza, esse lugar de escutativa, de estar realmente ouvindo o outro e buscando entender as necessidades e sentimentos que estão por trás de uma emoção muito carregada, que às vezes a pessoa precisa da sua ajuda para elucidar. Finalmente, vocês viram várias imagens da girafinha e do chacal. Esses são dois bichinhos que são símbolos da comunicação não violenta. A girafa tem orelhas grandes para escutar com empatia. Tem um longo pescoço para ver além dos julgamentos e partilhar esta consciência. Tem o maior coração dos mamíferos terrestres. A CNV é a linguagem do coração, porque é a linguagem dos sentimentos. E os cascos da girafa são porque ela expressa suas necessidades com autenticidade, com bastante clareza. Já o chacal, ele é um animal predador, agressivo, pertencente à família das raposas. Possui um uivo bastante incômodo para as pessoas. Por isso representa a linguagem desprovida de empatia que bloqueia a conexão entre as pessoas, como julgamentos, críticas, grosseria, rispidez, gritaria. Todos nós temos girafas e chacais agindo dentro de nós mesmos o tempo todo. A partir desse conhecimento do nosso encontro de hoje, a gente pode começar a mapear o quanto que o chacal está gritando e o quanto que a girafa está realmente escutando. E passar a fazer a escolha de ouvir as coisas de uma maneira mais girafa e menos chacal. Bom, é isso aí, pessoal. E agora a gente vai passar para um momento de exercícios. E aí, depois de tudo isso que eu falei, eu trouxe essa imagenzinha que desconstrói tudo, né? Tô calmo, as pessoas que me irritam, mas é uma brincadeira, tá?
Então, pessoal, a gente vai entrar num momento de exercícios agora. Deixa eu ver quantos a gente está em 10. Tá. Certo, vou pensar como fazer isso. Primeiro momento é um momento individual. Eu quero que cada um reflita e liste o momento da atuação de vocês como voluntários que gerou sentimentos agradáveis e desagradáveis, tá? Então, vocês vão ter uns 5 minutinhos para irem pensando, lembrando de vivências que vocês tiveram nos seus trabalhos no Greenpeace e listando os sentimentos agradáveis e desagradáveis que surgiram. Aí a gente vai se conectar em duplas e o Rafa vai me ajudar a mandar vocês para breakout rooms. E aí em duplas, vocês vão escolher um sentimento desagradável da lista de cada um. Desagradável. E aí vocês vão se apoiar uns aos outros na construção de mensagens, utilizando-se de observação, sentimentos, necessidades e pedidos, direcionando a um indivíduo fictício, na tentativa de suprir a necessidade não atendida. Ixi, isso aqui ficou muito estranho? Vou tentar esclarecer. Vocês vão estar lá em dupla, com os sentimentos que vocês já vão ter listados. Vocês vão dialogando para tentar montar um pedido que, mesmo que tenha vindo esse sentimento negativo de uma pessoa de verdade, monta como se fosse uma pessoa fictícia, tá? E aí vocês se apoiem na construção de uma frase para cada um, tá? E aí vocês anotam essa mensagem, vocês anotam essa frase referente ao seu caso, tá? Então, esse é o primeiro exercício. Alguém tem alguma dúvida nesse momento do exercício? Algum esclarecimento que eu possa fornecer? Agora seria um ótimo momento para isso, tá? Passo a bola para vocês. Se precisarem que eu repita. Seria um exercício parecido com o que a gente fez anteriormente, olhando aquela lista de sentimentos, só que agora usando uma situação vivenciada como voluntários? Exatamente isso. Exatamente isso. Olhar os sentimentos vinculados ao trabalho do voluntariado, só que agora, além disso, vocês vão trabalhar em duplas para tentar criar as mensagens para tentar suprir a necessidade que provavelmente estava em falta com aquele sentimento que vocês estavam sentindo, né? Então é realmente fazer uma análise daquela situação de uma maneira um pouco mais completa. Dúvida? Não, mas eu vou ter que sair agora, não é por causa da dinâmica. Tá, eu vou ter um curso daqui a pouco. Não tem problema nenhum. Raíssa, vai lá suprir a sua necessidade de ir-se. E aí eu posso completar também em grupos aqui, se for o caso. E aí cada um anota a mensagem referente ao seu caso, tá? Eu vou deixar um link aqui no chat também, que vai direcionar vocês a esse slide, para que quando vocês sejam mandados para Breakout Room, vocês não percam a pergunta e possam voltar a ela caso caso vocês precisem voltar à pergunta, tá? Então, peraí que eu vou colocar aqui no chat, vocês Ctrl+C e Ctrl+V. E aí, Rafa, se você puder, já tiver armadinho aí os breakout rooms e mandar o pessoal, vai ser ótimo. Então, só para confirmar aqui, como a gente está em 10 pessoas, na verdade, né, a gente tem 2 duplas, 3 duplas e eu já ficaremos aqui. E 15 minutos, é isso? Olha, por conta do tempo ter, enfim, se estendido um pouco mais do que eu pensava, eu acho que vamos fazer 10 minutos nesse primeiro momento, tá? Perfeito. Tá bom, pessoal? Tá prontinho aqui para a marcha acontecer. Só vocês aceitarem e irem para a sala. Isso, não esqueçam de dar Ctrl+C, Ctrl+V nas perguntas do exercício para vocês poderem consultar no navegador de vocês, tá? Então, foi. Estamos todos aqui. Falta alguém? Legal. A volta dos que ficaram. E aí, gente, como é que foi para vocês esse exercício? Tranquilo? Conseguiram montar a frase? Matheus, Sheila e Ivone? Pouco tempo, irmão. Acho que a gente precisa de mais tempo para conversar, né? Um encontro mais formalizado, pessoalmente, quem puder, né? Sim.
Eu tinha mais uma atividade planejada, mas eu acho que eu vou abortar a atividade pelo tempo, e acho que seria legal ter mais gente para fazer isso também, mas não tem problema. Eu vou só falar para vocês qual que seria o intuito da atividade, porque acho que é legal vocês entenderem por quais caminhos eu estava pensando finalizar, né? Então, essa foi a atividade que vocês fizeram agora. A gente pode falar um pouco mais sobre ela. Vamos fazer junto isso, tentar montar uma frase, pelo menos. E aí, a próxima atividade seria um pouquinho mais densa. Então, em grupos de 4 pessoas, uma das pessoas ia falar qual que é essa mensagem e alguém do grupo ia escutá-la, ia atuar como se fosse o destinatário para quem a mensagem for encaminhada. E aí, a partir disso, a gente ia fazer um processo de escuta empática com os outros membros do grupo, tá? Mas, realmente, a gente está com pouco tempo, então, só para esclarecer essa atividade, já ia ficar difícil. Vamos, então, encaminhando para o nosso final. A gente tem 15 minutinhos, eu quero passar um vídeo de 3 minutos, 4 minutos antes de acabar, então vou dar 10 minutinhos para a gente aqui conversar um pouco. Se vocês quiserem, a gente pode tentar completar as frases de vocês e finalizar esse exercício. Se não, também a gente pode só conversar sobre a experiência de vocês e tirar as dúvidas que vocês já levantaram antes. Eu gostaria de dar para vocês a oportunidade de definir como é que vocês querem encaminhar o final da nossa oficina de hoje. Novo encontro, né? Infelizmente, ou felizmente, né, a CNV é muito densa, né? Tudo que eu tô, passando para vocês hoje merecia um curso de um semestre, sabe? Realmente uma pílula condensada, para vocês começarem a incorporar esses elementos, mas o trabalho é longo. Falou a palavra correta. Ai, desculpa, Rafael. Não, imagina, pode falar. Não, você falou a palavra correta, incorporar, né? Porque você deu um start, né, para a gente agora ficar atenta, depende muito de nós agora, né? Aqui no nosso encontro a gente montou a frase correndo, mas já deu para compreender. Né? Até a gente começava a falar, achei, opa, peraí, será que não seria bom substituir essa palavra? Né? Legal. Então foi bem bacana, né? Agora depende muito da gente também, exercitar isso, não adianta a gente participar aqui e depois entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Tem que levar para a vida, né? Acho interessante o pessoal relacionar as ações aí que estão fazendo e no próximo encontro a gente debater isso, entendeu? Cada um está fazendo no seu município, na sua região e levar adiante, entendeu? Uhum. E aproveitar então falar da Ivone e do Matheus, porque é isso, né? Como estamos aqui pessoas de diversos lugares, né, do Brasil, com, enfim, outras realidades, grupos locais de voluntários e voluntárias, e também no nosso dia a dia, pensar que é isso, né? Hoje foi esse start, dá para, depois, nossa, o André pode trazer mais informações, mas além desse material que ele já compartilhou, se aprofundar, a gente leituras, tem o próprio livro, né, da CNV, acho que é mais do que a gente, né, um manual assim, de como agir, é realmente essa mudança, né, como a Ivone trouxe, de adaptando, de criando outros jeitos para a gente se comunicar. Então, acho que realmente é mais um gostinho que a gente consegue ter hoje, que é um probleminha com a tecnologia que também comeu um pouco do nosso tempo, mas é isso, não se encerra aqui. A gente pode seguir com essas discussões no nosso dia a dia. Mas aí, tentando, né, responder o que o André falou, como a Sheila escreveu aqui que a frase estava quase completa, a Ivone também falou sobre essa questão da escolha das palavras, talvez possa ser legal trocar um pouco mesmo, como foi o exercício, de sentir à vontade. Vocês que gostariam de relatar qual foi a frase que vocês chegaram, mesmo sem tê-la concluído? Seria bom, né? Porque qualquer coisa você até dá uma dica pra gente, né? Uhum. A gente colocou assim, colega, né? Um grupo de trabalho, por exemplo, né? Colega, tenho notado que você não está acompanhando o trabalho. Isso tem me gerado frustração. Tenho necessidade de mais colaboração. Podemos nos encontrar, conversar? Legal. Tá muito legal, Ivone. Acho que esse é o caminho mesmo.
diria que talvez na observação poderia ser ainda um pouquinho mais factual, né? Então, colega, tenho notado que você não entregou aquele documento que havíamos combinado e que, além disso, você não se comunicou da maneira lá, e isso está me gerando, né? Mas a ideia é precisamente essa que você trouxe. Você conectou bonitinho os 4 passos, é só o trabalho de sempre trazer para o mais factual possível, para o mais gráfico possível, para que a outra pessoa possa entender e realmente quase que visualizar a linha de raciocínio baseada em fatos. Mas está perfeito. Esse é o caminho mesmo, Ivone. Muito legal. A parte legal é que daí a gente pode até complementar. Tava acabando o tempo, mas aí a gente tava falando, né, que acabou de repente, assim, se não tiver uma resposta, você tentar chamar a pessoa para um encontro, bater um papo, bora trocar uma ideia, alguma coisa assim que talvez faça a pessoa se sentir recepcionada, né? Se ela se sentir incomodada de você estar falando que não está bem, que tá frustrado e você precisa conversar, tá precisando de ajuda, tentar chamar para o encontro. Acho que era essa parte que o Matheus estava falando, porque a gente estava nessa parte da frase. Entendi. Bora bater um papo, trocar uma ideia. Entendi. Então vocês estavam discutindo sobre uma maneira de finalizar a frase, de uma maneira a levar em consideração o possível sentimento que vocês estão julgando que seria negativo por parte da pessoa que receberia essa mensagem de vocês. É isso que vocês estão falando? Isso. Aí, Legal. no caso, fica parecendo que estamos em bairros vizinhos, né? É interessante isso, mas eu quero chamar a atenção de vocês. Se vocês já estão escrevendo a frase com a premissa, com o julgamento, com a opinião de que o outro vai receber mal, então talvez a frase inteira precisasse ser reformulada de um jeito que vocês se sentissem tranquilos, que o outro a receberia e vocês estariam tranquilos da maneira que ele recebesse. Entende? Eu quero dizer o seguinte, o processo da CNV, ele é direto ao ponto, de certa forma, mas ele está levando em consideração ao outro. Você quer que o outro te ouça. Então, vocês podem terminar a frase falando, sim, dando uma proposta de se encontrar ao vivo, por exemplo. Agora, a premissa não pode ser de que o outro vai receber mal. Quer dizer, até pode ser, mas isso não importa para vocês. Porque, lembre-se, o outro recebe, né? Mas você está fazendo a sua parte em ser empático. Se ele retrucar para você de uma maneira grossa ou de uma maneira que não é empática, você volta a trazer para ele, olha, quando você me responde assim, ao que eu acabei de te mandar, isso me frustra, porque eu trabalhei para mandar para você o meu desconforto de uma maneira empática, e quando eu recebo de volta uma resposta tão grossa, no meu entendimento, isso faz essa sensação, isso me traz essa sensação. Será que a gente poderia se encontrar pessoalmente para tentar resolver isso de uma outra maneira? Por exemplo. Não sei se faz sentido. Sim, o objetivo é sempre gerar um entendimento, né? Ainda mais se a gente está num grupo de trabalho, né? E se encontrar hoje em dia pode ser pessoalmente ou virtualmente, né? Que o Matheus até falou, bairros vizinhos, né? Bairros vizinhos, legal, né? Hoje em dia a gente pode... O importante é resolver, né? O conflito, né? Não gerar mais. Hoje em dia estamos... Com certeza. Estamos mais vizinhos aqui, ó, nós todos, do que eu e o meu vizinho, de fato, que eu nem conheço, né? Olha que louco. Posso estar no mesmo bairro físico aqui, mas a minha conexão é com pessoas do Brasil inteiro, no caso. Luana e Nath, que estavam no outro grupo, vocês têm alguma dúvida? Vocês disseram que não conseguiram terminar o exercício? Estavam no meio da discussão? Querem relatar alguma coisa?
Na verdade, a gente só compartilhou, né, algumas situações, mas não chegamos a formular nenhuma frase. Vocês conseguiram chegar no sentimento específico? Conseguiram trabalhar com esse vocabulário? Sim. Que bom, fez sentido para vocês? Tipo, chegaram em palavras que talvez vocês não costumem usar e possam passar a fazer parte? Sim, eu bastante. Para mim fez muito sentido. Ah, que bom. E, André, na verdade, eu não consegui um específico, né? Foram vários sentimentos. Uma situação que mexe com vários sentimentos, assim, principalmente a sentimentos negativos, né? Então, eu, tipo, fui, na verdade, conseguindo descrever esses sentimentos e tentando conectar com quais necessidades, tipo, estavam sendo feridas conforme essa situação aconteceu, assim. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar numa frase, que seria muito interessante conseguir, mas foi importante também fazer essa leitura, esse scanner dos sentimentos e qual necessidade que foi ferida. Eu achei que já valeu por conta disso. Nath, com certeza. Diria que, na verdade, esse é o ponto mais importante desse exercício. É conseguir fazer essa conexão precisa entre sentimentos e necessidades. Então, o exercício foi completo se você conseguiu chegar a essa conclusão. E fico muito feliz, assim, de verdade, que minha necessidade de fazer uma oficina em que a mensagem seja passada de maneira clara e que vocês cheguem a esse final compreendendo os conceitos, me gera um sentimento de muito contentamento, porque a primeira oficina que eu conduzo não é fácil, né? É uma reprogramação mental mesmo de como a gente navega e se comunica com o mundo. Então, eu fico muito feliz com o seu relato, Nath. E isso que vocês estão fazendo aqui, vocês podem levar para o dia a dia de vocês agora, pondo no papel ou não. Passar a fazer reflexões sobre, putz, hoje eu estou me sentindo triste. Mas por quê? Né? Quando você começa a explorar, que necessidade minha tá ferida para eu me sentir triste? Ah, olha só, verdade, né? Ontem eu ouvi aquela notícia, aquilo, né? Tem uma necessidade disso que foi ferida por causa daquela notícia que eu ouvi, acho que está conectado com isso. Só de conseguir fazer esse tipo de reflexão, provavelmente o caminho para voltar a um estágio de alegria, de contentamento, de sentimentos bons, já vai se desenhar, porque você entende, então se eu fizer isso é uma estratégia, né, para eu suprir essa necessidade e voltar a me sentir de uma maneira que eu quero. Acho que é mais ou menos esse o caminho das coisas. Eu gostaria de passar um pequeno vídeo antes de a gente terminar, mas antes eu gostaria de saber se tem mais alguma dúvida só, ou mais algum comentário, senão eu já passo o vídeo e a gente finaliza depois dele. Não? Tudo beleza? Então tá bom. Notem que eu pus aqui no chat também alguns links super legais, tá? Primeiro, esse site CNV em Rede é uma plataforma fantástica para mergulhar na CNV, tá? É uma plataforma super bonitinha, assim, com videoaulas, com exercícios, com atividades, com grupos, de graça. Recomendo muito se inscreverem se vocês tiverem mais interesse em se aprofundar. E eu deixei também os links da minha apresentação da oficina, vocês fiquem à vontade para encaminhá-la, para terem como repertório, e um pequeno e-book que eu compilei de alguns materiais que eu peguei, que também pode ajudar vocês no processo, tá? Então, salvem esses links, e eu vou agora compartilhar com vocês o vídeo, e logo depois a gente encerra. Então, só um instantinho, só um instantinhozinho. Beleza. Então, isso que vocês vão ver é uma propaganda da Dinamarca, tá? Que eu acho que exemplifica muito bem. Bom, deixa rolar e depois a gente fala mais um minutinho. Beleza, gente? Isso é uma propaganda da TV dinamarquesa, né?
Então, muita qualidade, mas acho que representa bem isso de a gente costuma pôr as pessoas em caixas, né? Faz parte, é o preconceito que existe em cada um de nós. Mas quando a gente vai fazer... Opa, só um novo vídeo aqui. Mas quando a gente vai ver realmente o que está por dentro, as necessidades de cada um, você vê que essas caixinhas se dissolvem e todo mundo gosta de dançar, né? Ou todo mundo tem uma experiência parecida com quem está no outro grupo. E aí aquela casca, aquela aparência que você vê no primeiro momento é dissolvida. Então é um pouco isso que acho que esse vídeo traz pra gente, que as necessidades humanas são as mesmas e isso que deve nortear nossas caminhadas por essa vida, entender o outro como iguais nas necessidades, diferentes nas experiências e nos paradigmas que tem com a vida. Mas as necessidades são sempre as mesmas. E se isso nos nortear, a gente certamente vai conseguir empatizar com os outros de maneira mais sincera mesmo e aberta. Pessoal, é isso. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Estou muito contente mesmo. Espero que vocês também. E Amém. É isso. Atrair mais sangue dinamarquês pra cá pra gente, né? É verdade. Mas o brasileiro é muito bom também em relação à abertura ao outro. Talvez a qualidade da escuta seja mais simpática do que empática, muitas vezes, mas só de haver uma abertura já é um grande caminho para fazer esse switch assim, no mecanismo. Tá bom? Perfeito. Então é isso, gente. Obrigado, André. A vocês. Valeu por Obrigado, Rafa. aceitar nosso convite. Me agradeço a todos, Prazer foi meu. todas que estiveram aqui com a gente até agora. E aí, depois que a gente vai subir nesse vídeo, quem estiver assistindo já o vídeo gravado, então também a gente vai deixar até esses links que o André compartilhou, a gente coloca no descritivo lá no YouTube, no canal do Conexão Verde, junto com os outros encontros formativos que a gente realizou ao longo desse ano. Então é isso. Muito obrigado. Um bom final de semana, um bom restinho de dia para nós. Tchau, gente. Deixe meu contato para quem quiser mandar um e-mail, qualquer coisa, tá bom? Bom final de semana. Rafa, você quer ficar mais um minutinho aqui? Ou é isso?